Como vocês devem ter notado, essa parte do método intuitivo aqui, ele é bem mais complicadinho do que aqueles métodos diretos que a gente tem, tá? Só que quando a gente não tem uma sequência direta, a gente tem que partir para um deles. Esse daqui é um pouco mais tentativa e erro mesmo. A gente vai lá e monta, e puxa, e um fim de curso, faz acionamento disso, faz acionamento daquilo. O problema é que quando a gente tem muitos cilindros, esse tipo de método aqui, ele começa a ficar meio complicado. Às vezes você perde muito tempo nele, se você for só tentando achar qual que vai ser a qual cilindro que vai, qual válvula que vai aqui, quando que tem ar, quando não tem ar, tá? Hoje, então, a gente vai começar a ver o que a gente chama de método cascata, tá? Esse método cascata, basicamente, quando a pneumática começou a avançar tecnologicamente, o pessoal começou a ver que esse método intuitivo aqui era um pouco mais complicado. O direto é fácil, mas o indireto ele já complica um pouco. Então eles foram começando a abordar algumas tecnologias e metodologias novas para a gente conseguir elaborar esses circuitos que a gente precisa. Pode ser tanto pneumático quanto hidráulico. Então daí, essa do tentativa e erro, que é o método intuitivo, geralmente não funcionava. A gente vai começar então com uma maneira um pouco mais prática da gente fazer, para escolher qual o método que a gente vai utilizar. No caso, esse cascata agora. Então a gente vai ter que ter uma sequência de funcionamento, ou a gente vai seguir alguns passos, tá? Primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai pegar um sistema simples aqui. Vamos começar com um bem simples, tá? Só com 2 cilindros, que é A mais, B mais, B menos e A menos. A gente já resolveu esse tipo de circuito aqui com os outros métodos, tá? Mas a gente vai resolver esse com cascata para vocês verem mais ou menos como é que ele funciona. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, a gente vai dividir a nossa sequência em grupos. A gente vai pegar aqui, então, toda vez que uma letra se repetir, a gente vai separar em grupo. Aqui, por exemplo, A mais, B mais, não repetiu o A. B menos, ele está repetindo o B. Então, apareceu um B aqui, a gente vai dividir. Então, vamos botar um espaço e uma barra aqui e vamos dividir. Tá? Então, no lado da esquerda vai ser o primeiro grupo e no lado da direita vai ser o segundo grupo. Tá? A gente separou basicamente dessa forma. Ele só repetiu uma vez. Essa daqui vai ser a nossa sequência. Quando a gente tem, então, 2 grupos, a gente vai precisar de 2 linhas de alimentação. Para isso, a gente tem que fazer uma gambiarrazinha aqui, na verdade. Então, a gente vai ter que pegar um compressor, vamos ter que pegar uma válvula ou um cilindro qualquer aqui. Pode ser 2 válvulas aqui, por exemplo, para adicionar. Adiciona as duas no software, tá? Aí a gente vai fazer essa conexão aqui, ó. Ele tem que ficar esse pontinho. Aí a gente exclui os componentes e ele vai ficar só o pontinho aqui na nossa tela, tá? Então, de novo, o que a gente fazia antes era só simplesmente adicionar as válvulas e tudo mais. Então, agora no software, como ele não tem essa opção de eu adicionar só uma linha, eu vou ter que adicionar daí um, um sistema para ele fazer esse nozinho aqui. Então, de novo, adiciona o compressor, adiciona qualquer 2 válvulas que você queira aqui, faz a ligação das duas, de forma que ele forme um nó ali, né, um pontinho, e depois exclui as válvulas e exclui o compressor. Ele vai ficar só o ponto. Quando ele está ao ponto, então, a gente vai pegar os dois, separar, e daí a gente vai fazer a conexão dos dois ali. Então a gente tem o ponto, a gente vai arrumar aqui, por exemplo, a conexão. Uh, e vai
puxar ali. Deixa eu me lembrar como é que eu fazia agora. Acho que eu copiava. Agora eu tenho que me lembrar como é que eu faço a linha. Os pontos, beleza. Ah, tem que segurar o Ctrl daí para poder puxar a linha. Você clica no nó, segura o Ctrl e puxa a linha para ele poder fazer. Ó, então, adicionei o compressor, adicionei as duas válvulas, puxei ali, consegui fazer o ponto. Fiz o ponto, se eu quiser adicionar o compressor de novo e excluir para fazer o outro, eu posso, ou eu posso dar só um Ctrl+C e Ctrl+V aqui que ele copia o ponto para mim. Copiei lá do outro lado, seguro o... Na verdade não é o Ctrl, é o Shift. Aí eu consigo puxar uma linha aqui. Eu vou fazer isso duas vezes, tá? Então vou copiar e colar aqui. E vou fazer duas linhas de alimentação. Porque nós temos dois grupos aqui nesse nosso sistema, tá? Então, a primeira linha vai ser a nossa linha de alimentação 1. E a segunda linha vai ser a linha de alimentação 2. Tá? Esse aqui vai ser, então, o nosso segundo passo. O terceiro, a gente vai arrumar umas 5 duas vias para fazer o comando dessas linhas. Uma só, por quê? Nesse caso, porque tem duas linhas. Se nós tivéssemos 3 linhas, a gente ia precisar de 5 duas vias. Vai ser sempre o número de linhas que a gente tem menos 1. Então, se eu tenho 2 linhas, eu vou precisar de 5 duas vias. Se eu tenho 3 linhas, eu vou precisar de 2. Se eu tenho 4 linhas, eu vou precisar de 3. Se eu tenho 5 linhas, eu vou precisar de 4 e assim por diante. Tá? Então, as 5 duas vias que vai fazer o comando dessas duas linhas aqui vai ser uma só, porque são só duas. Beleza? Aí a gente depois vai ligar elas em série. Mas enfim, vamos fazer esse exemplo aqui primeiro e depois eu mostro quando a gente tem 3 grupos e vai fazer a montagem daí em série, beleza? Só para não confundir vocês. Quarto passo que a gente vai ter. Formamos os grupos aqui da nossa sequência, arrumamos as linhas e arrumamos as 5 duas vias aqui. Ela vai ser com duplo acionamento pneumático também. Tá? Deixa eu deixar ela aqui com acionamento pneumático também. E já vou deixar aqui com as conexões já com o silenciador pronto. Quarto passo, então. A gente tem que fazer a determinação do movimento. Então, a gente vai olhar 5 duas vias e a gente vai ver como que o ar vai passar por ela. Se a gente for arrumar aqui a alimentação com compressor, ó, arrumar o compressor e o kit lubrifio. O ar vai estar saindo direto pela conexão número 2, tá? Ó, se eu fizer o start aqui, ó, mesmo que a válvula, sem ela estacionada, né, sem eu mudar a posição dela, normalmente o ar vai sair pela conexão número 2. Quando eu mudo, ele vai ser pela 4. Mas antes de eu mudar, ou seja, na posição inicial da minha válvula, ele vai sair pela conexão número 2. Então a gente vai ter que dar uma olhada para ver se a gente vai ligar o 2 na linha 1 ou na linha 2, né? No primeiro grupo ou no segundo grupo. Aqui tem uma regrinha. Basicamente, se na sequência que a gente tem, né? No A mais aqui, B mais, B menos, A menos, se o último movimento, ou seja, a última letra ali que é o A, ela aparecer no primeiro grupo, daí a gente vai ter que arrumar a saída 2 na última linha. Como assim? Tem A aqui, a última letra aqui, é o A. Se ele apareceu no primeiro grupo, no caso aqui tem A mais e B mais. Então a gente tem que arrumar na última linha, na linha 2. Se não aparecesse, ou seja, se aqui não tivesse A nesse primeiro grupo, a gente ia arrumar na primeira, tá? Como ele tem, a gente vai arrumar na última, nesse caso aqui na segunda. Depois, a gente vai fazer a ligação das outras saídas
ah, escalonando. No caso aqui a gente vai ter uma só, mas a gente sempre vai pegar de cima para baixo, tá? Então as conexões que sobraram das válvulas que tiverem, a gente vai ligar nas outras linhas auxiliares que não estão alimentadas e a gente vai sempre seguir a ordem de cima para baixo. No caso, como a gente tem só de cima, vai ser fácil para a gente conectar nesse nosso exemplo aqui, tá? Então, quando essa válvula tá na posição inicial, essa linha de comando, que é a linha 2, ela vai ter alimentação de ar. E quando ela muda de posição, essa linha aqui vai ter, tá? Então a gente vai fazer a sequência de forma que a linha número 1 faça o avanço do sistema, o A mais e B mais, e que a linha 2 vai fazer o B menos e o A menos. Tranquilo? Ó, vamos então agora para o nosso sexto passo. A gente vai arrumar agora os cilindros para a gente começar a montagem. Então deixa eu puxar aqui para cima. A gente está com a nosso sistema aqui. Deixa eu deixar aqui para, por enquanto, ainda cabe tudo. Vamos puxar agora o cilindro A e o cilindro B. E vamos arrumar ali os começo e fim de curso. Então, cilindro A vai ter A0 na posição 0, A1 na posição 100. Cilindro B vai ter B0 na posição 0, B1 na posição 100. Vamos adicionar daí as válvulas de controle de fluxo. Vou rotacionar elas aqui. E vamos arrumar umas 5 duas vias para cada um dos nossos cilindros. Então aqui e aqui. Tá? Lembrando, nossa sequência ainda é A mais, B mais, B menos e A menos. Depois, vamos adicionar identificar qual que vai ser aqui o movimento. Então aqui a gente sabe que ele vai fazer o acionamento, né? O A mais, aqui ele vai fazer o A menos, aqui vai ser o B mais, aqui vai ser o B menos. Então vamos só adicionar a nossa nomenclatura aqui, que nós comumente não utilizávamos antes, só para a gente não se perder. Então aqui é A mais, aqui é A menos, né? Essa entrada aqui vai fazer o retorno. Aqui vai ser B mais. E aqui vai ser B menos. B menos. Beleza. Agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai ligar a parte da pilotagem pneumática. A gente vai fazer a ligação dela, o movimento de cada grupo na linha correspondente. Então, no exemplo aqui a gente tem A mais, B menos, A menos. Primeiro grupo, A mais e B mais. Então a gente vai pegar o A mais, vamos jogar ele aqui um pouco mais para cima só. E aqui um pouco mais para cima também. Então o A mais é a primeira sequência do grupo. A gente vai ligar direto na alimentação do grupo 1. E o B menos é a primeira ligação do segundo grupo. Então a gente vai ligar direto na alimentação do grupo 2. E vai ficar assim, tá? Sempre o primeiro movimento a gente vai ligar direto na alimentação da linha que a gente vai ter aqui, tá? Qual que é o próximo passo? A gente vai arrumar as 3 duas vias que vão fazer a parte do comando lá na parte de baixo. Então, a gente vai ter que ter
uma botoeira, né, para fazer o acionamento do sistema, que vai fazer o sistema startar. Então vamos pegar aqui uma 3 duas vias. Vamos fazer ela com acionamento manual, retorno por mola. Adicionamos a conexão 3 aqui. Então, o que vai fazer essas 5 duas vias aqui mudar de posição vai ser a botoeira, vai ser nosso botão de start aqui. Tá? Quando eu acionar ele, a linha 1 começa a ter pressão, o nosso cilindro A vai avançar. E nós vamos arrumar daí aqui do lado um fim de curso, ou seja, um acionamento mecânico com rolete, que é ele que vai fazer a parte do retorno depois, tá? Agora a gente vai arrumar os dois fins de curso lá em cima, que vão fazer a parte do retorno do cilindro A e do avanço do cilindro B. Então a gente vai pegar aqui o retorno do cilindro A aqui e o avanço do cilindro B aqui. Uma delas para cada uma dos nossos sistemas aqui. Então agora a gente vai fazer as ligações e a gente tem que identificar qual que é o rolete. Essa parte aqui basicamente vai ser a parte mais importante, tá? Porque ele que vai definir se a gente vai conseguir fazer o acionamento correto dos cilindros ou não. Então a gente tem que analisar com o diagrama com atenção, senão ele não vai funcionar da forma que a gente espera. E a gente tem que analisar a sequência que a gente tem ali, aquela sequência do A mais e B mais. Então, nesse exemplo que a gente está fazendo, quando a gente apertar o botão, a válvula vai acionar, a linha 1 vai ficar pressurizada, cilindro A vai bater lá no A1, né? Ela vai mudar a posição, vai enviar ar para a primeira linha ali, foi até o final, ou a mais, ele vai pegar lá no A1. Então, a gente vai conseguir fazer a ligação aqui do B, a gente tem que arrumar aqui como rótulo de A1 também, tá? Como o A mais e o B mais estão no primeiro grupo, então a gente vai fazer a conexão do A1 aqui na parte do primeiro grupo também, tá? Foi o cilindro B. O B vai retornar, então o B mais, quando ele vai lá, ele vai pegar no B1, certo? Quando o B1 aciona, ele tem que fazer o retorno do B. Para ele fazer o retorno do B, ele vai ter que ter pressurização na segunda linha. O que faz ter pressurização na segunda linha? A válvula 5 duas vias aqui de baixo voltar à posição inicial. Então a gente vai arrumar aqui o B1. Porque quando ele bater no final do curso do B, ele vai mudar a posição e a gente consegue fazer com que o B retorne. Quando o B retornou, ele vai ter o B0 aqui, ele vai bater, então o B0 é o que vai fazer o retorno do A. Então aqui a gente vai ter o B0. Como o B0, o A- está na parte do segundo grupo, então ele vai vir aqui na conexão da linha 2. Tá? Se a gente for olhar aqui, nós temos vários fins de curso e começo de curso, nós temos A1, B0 e B1. A gente não está utilizando o A0. Então, aqui, na parte do acionamento, ao invés de deixarmos direto o acionamento com o botão, a gente arruma o A0 ali. Tá? Então, ele vai fazer a conexão do botão, vai vir para o A0. Então, vamos mudar aqui. Vai vir para 0 e depois a gente faz a conexão das 5 duas vias. Com isso, nosso sistema está pronto. Tá? Vamos executar aqui
para ver se vocês conseguem entender mais ou menos qual que é a ideia. Ó, na minha posição inicial do sistema, então, sem que eu esteja com ele acionado, tá? A linha 2 está passando o ar, então ele está mandando o A retornar e está mandando o B retornar. No momento que eu dou o início do sistema aqui, ele muda as 5 duas vias de posição, tá? O A0 já estava acionado lá porque o A estava retornado. Então eu dou o início na botoeira, ele muda as 5 duas vias aqui de posição e agora a linha 1 do meu sistema vai estar acionado. Isso faz com que o cilindro A vá avançar e o A1 tenha ar, tá? Vamos ver como é que ele vai funcionar aqui o nosso sistema. Então ele avança. Ah, perdão, eu esqueci de arrumar a alimentação aqui nas 5 duas vias lá de cima. Vamos arrumar os pontos de pressurização. Essas aqui são ligadas direto no compressor, sempre. Tá? Ó, vamos de novo. Vamos dar o start. Ó. Acionei, mudou de posição, o A1 vai acionar. Quando bateu no A1, ele vai fazer o acionamento do B. Quando o B bater lá, ele vai inverter agora a linha. Então ele passou da linha 1, não tem mais ar, então o A não está mais mandando essa válvula ficar para frente. E daí agora ele vai fazer o retorno do B primeiro. E depois ele vai fazer o retorno do A quando ele bater no B0. Então a gente vai ter linhas de acionamento e essas linhas serão mais ou menos dessa forma pelo grupo. Então a gente adiciona primeiro as linhas, depois adiciona as 5 duas vias aqui que vão dar o comando de qual linha que vai acionar em qual determinado momento. Depois a gente adiciona os cilindros, adiciona as 5 duas vias para eles aqui também e faz a parte da nomenclatura. Adiciona os começo e fim de curso aqui para eles, e daí a gente vai montando qual que vai ser a sequência de qual que aciona e qual desaciona.